A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Olá, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Que o Senhor seja com cada um de vocês, seja convosco em nome do Eterno. Meus queridos, é com muita alegria nesta noite que eu quero aqui me externar na palavra de Deus, aqui segundo escreveu Pedro, né, cheio do Espírito Santo do Senhor, no capítulo 2, que fala aqui a respeito dos falsos mestres e o seu caráter e a obra do justo e o castigo. Nós sabemos que hoje muitas coisas mudaram. Desde que Jesus partiu para a glória, a doutrina dos apóstolos, pura, santa, né? Uma doutrina imaculada, cheia do Espírito Santo. Mas porém, com a passagem do tempo, os romanos, depois, né, surgiu tantas coisas. E a gente sabe que está aqui no capítulo 2, eu quero ler aqui, segundo Pedro, né, está aqui no capítulo 2 e o versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladoramente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem a soberania, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, meus queridos, a gente vê aqui que há muitos, né, que seguirão as suas próprias práticas libertinas. E a gente sabe que por causa deles, com certeza, será infamado o caminho da verdade. A gente sabe que mudou muita coisa. Vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus ele veio aqui a este mundo, ele andar aqui, nós sabemos há 2000 anos, ele deixou uma doutrina santa, pura, né? E os apóstolos, a gente vê lá em Atos, a gente vê que eles cresciam na doutrina dos apóstolos. Eles cresciam, eles dividiam, eles partiam o pão, cresciam em oração, crescia no poder da palavra, crescia no amor, na obediência, eles cresciam na fé, eles cresciam em tudo, até em dividir o que eles tinham para que a obra fosse próspera. Era muito batismo com o Espírito Santo, muitas almas libertas, transformadas, ou seja, era uma beleza, era um caos para o inferno. Quanto mais eles ganhavam vida, mais o inferno era abalado, era destruído, era defasado. Mas a gente sabe que depois, mesmo lá em Israel, os romanos estavam lá. Pilatos ainda estava lá. Os demais estavam lá. E a gente sabe que o Vaticano, ele tomou muito espaço, porque a gente sabe que naquela época existia a lei cívica, a lei moral, a lei sacerdotal, existia o catolicismo apostólico romano, já estava lá. Vocês lembram, né? Eu sei que vocês lembram, eu não estou aqui metendo a lenha no catolicismo, religião de ninguém, para que vocês entendam, mas já estavam lá. A gente sabe, o espiritismo já estava lá, o maometismo já estava lá, o budismo deu do Japão, que já tem praticamente 4.000 anos, já estava lá, porque faz 2.000 anos que Jesus andou aqui. E quando Jesus ele veio aqui, já existia 635 religiões naquela época, 2.000 anos. Imagine hoje, né? Acredito que mais de 300 mil religiões, não é brincadeira, ou religiões, não é brincadeira. Então, meus queridos, nós sabemos que o Vaticano e o seu concílio alteraram a doutrina cristã naquela época. E a gente sabe que lá em Levítico 19, aqui diz, no poder da palavra, que não ferireis as vossas carnes, nem marca algumas em vosso corpo, por causa dos mortos. Não se deve canonizar mortos, não se deve acender velas para mortos. É a Bíblia que nos ensina categoricamente o poder da palavra de Deus. Mas infelizmente, né, lá em Levítico 19, 37 também fala que a gente deve guardar com certeza os estatutos de Deus, como também os mandamentos devemos guardar com amor e com carinho e viver. Se você ler a Bíblia também, 4 e 12, cartas aos Hebreus, que é uma carta anônima, desconfia-se, não se sabe o certo, que foi Paulo. Não se sabe o certo, é uma carta anônima.
Mas segundo alguns tradutores, pela letra, caligrafia, tal, aquela coisa toda, e as pendências das palavras, de igual modo com outras passagens de Paulo, acredita-se que pode ter sido ele. Não se sabe o certo, não é? É uma carta anônima. Então lá, 4:12 diz que a palavra de Deus é uma espada aguda, afiada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, que é apta para discernir a intenção do pensamento e do coração. E Deus há de revelar até o que está escondido. É o poder da palavra. Ou seja, não precisamos de outras coisas diferentes. A Bíblia diz, Paulo mesmo disse, se alguém pregar o evangelho diferente do qual nós pregamos, que veio de Cristo, seja anátema. Ainda que desça um anjo do céu, e se transforme em luz, dizendo que Deus mandou pregar um outro evangelho diferente, uma outra religião, sem ser o próprio evangelho de Cristo, é anátema, ou seja, é maldição. Então, meus queridos, o dogma criado pela Igreja Católica naquela época são tão, com certeza, indiscutíveis entre eles, que até impede padres, com certeza, raciocinar e decidir entre o certo e o errado. Muitos baseados em lendas e suposições, e outros impregnados de crendices que rebaixaram a um nível até mesmo do cristianismo, quase todos os fins lucrativos, e outros conferem ao lucro certas autoridades, influenciam até que a sociedade fique esclarecida. Infelizmente, a gente vê aqui algumas alterações estranhas à Sagrada Escritura, ou seja, eles alteraram muitas coisas. Esse povo romano, a gente sabe que depois que Jesus subiu ao céu, os romanos ficaram muito tempo. Eles viram sinais, prodígios de Deus através dos apóstolos. Alguns até se converteram ao Evangelho de Cristo, mas outros endureceram o coração. E a gente sabe que através de tantos que lideravam na época, a gente sabe que é uma religião poderosa na terra, e de longas datas, né, desde a época de Cristo, e perdurou por muito tempo o Império Romano. Isso através das guerras, matando, acontecendo, e através da própria religião, oprimindo o povo, esmagando o povo dentro de Coliseu, de Roma, soltando as feras, soltando animais ferozes, né? Matando outros, queimado a fogueira, outros até degolado, decapitado, outros foram martirizados de uma forma tremenda para que negassem a Cristo, infelizmente. E a gente vê que no ano 304 depois de Cristo, os bispos começaram a ser chamados de Papa. Era um bispo, começaram a ser chamados de Papa. E isso no ano 304 depois de Cristo. No ano 310 introduziram as orações pelos mortos. Aí começou a desandar total. A gente sabe que logo no começo, muitos romanos, eles acreditavam em Cristo, até mesmo os bispos da época, tinham uma fé tão grande que eles, sabe, dominava de uma forma extraordinária dentro da religião católica. Era um pessoal muito sesudo na palavra, sabe, um pessoal que buscavam de uma forma extraordinária, que temia realmente a Deus através de Cristo. Mas por causa da ganância de tanta coisa, sabe, outro por poder, outro por crescer dentro, começou a desandar, infelizmente. Aí no ano de 310 introduziram orações pelos mortos. Eu nunca vi morto precisar de oração. Lá em Eclesiastes 5, o versículo 9 está dizendo: para a cidade de pé junto, onde a gente vai depois da morte, não tem ciência, não tem indústria, nem sequer pensamento, ninguém pode pensar lá. Não estou aqui ferindo ninguém, entendam, por favor. Não estou aqui machucando a religião de ninguém, para que vocês entendam em nome de Deus, nosso Senhor. E também não quero usar o nome de Deus para ferir nem machucar ninguém. Se Deus ele quer ferir alguém, ele mesmo fere e sara. Ele tem poder para isso. Se ele quer matar alguém, ele mesmo vai lá e mata. Mata a minha pessoa, você ou uma nação inteira. Ele tem poder para isso, não vai preso. Mas eu, guarde-me Deus de ferir a vocês. Entendam-me, por favor. Então, meus queridos, aqui diz que começaram as orações pelos mortos. Orando pelos mortos. Falta de QI, né? O QI começou a enfraquecer e começaram essas coisas. E o inimigo por detrás usando a muita gente de uma forma tremenda.
E a gente vê que no ano 320 depois de Cristo começaram a acender velas. Ano 320 depois de Cristo começaram a acender vela para os mortos. Morto não escuta oração, morto não vê luz, porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia não é brincadeira. Jesus disse, não adianta. Se você vai olhar em Levítico, se você vai olhar a passagem da Bíblia todinha, Novo Testamento, não adianta, meus amados. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. Ficarão de fora, sabe? Os roubadores, os presunçosos, os mentirosos. Ficarão de fora. Está em Apocalipse, o livro da revelação. Temos que ter cuidado. Você lê lá 21:8. Você vai encontrar tanta coisa linda na Bíblia. Aí diz aqui que no ano depois de Cristo começaram a acender velas. 320, no ano 325, Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas. Aí no ano 375, a adoração de santos, ídolos. Aí foi que piorou a situação. Começaram a canonizar. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Olha, vai lá, em vez de, sabe, de pegar a cinza de Pedro, sabe, e a cinza de fulano e tal, de Beltrano que morreu lá, aí mentindo, dizendo que aquilo era a cinza de Pedro, a cinza de Paulo, que era a cinza, sabe, da mãe de Cristo e Maria. Aí pegava ali assim, não, vamos fazer as imagens. É melhor do que botar numa caixinha aqui a cinza, dizer que foi de Pedro, vamos fazer a imagem dele, a gente vai canonizar, organizar tudo, e agora o pessoal vai começar a adorar as imagens, adorar os ídolos, e vamos vender milhões de imagens. É claro, né? Se eu sou o líder de uma grande religião, e eu sei que tem milhões de seguidores, o que eu disser vão acreditar ou não? Ó, vocês são meus seguidores, se dão credibilidade à minha palavra, à minha índole, ainda que eu seja um mau caráter. Mas se eu conseguir ludibriá-los, conquistá-los, com certeza. Quer conquistar muita gente hoje? Mate a fome deles. É, mate a fome. Por que alguém está na liderança do Brasil aí? Por que ganhou? Porque mata a fome de alguém, ganha alguém com a cesta básica e depois o roubo é maior, não é? Infelizmente, muito roubo, muita canalice, sabe? Muita ganância. Pessoas que lá dentro ganham 35 mil por mês, isso o salário líquido, porque é muito mais, não é? Aí bota lá mulher de fulano, mulher de cicrano, fulano quer isso lá dentro do Senado, bota a mulher dele também, e muitas vezes até salário, né? Ganhando e alguém é um fantasma lá, porque nem lá vai. É somente o fantasma, infelizmente, não é? Então, meus queridos, era o caso disso aqui. Olha, a cinza não, a imagem de fulano. Então, aí começou aqui, no ano, com certeza, depois de Cristo, 375, adoração de santos, ídolo. 381, a igreja cristã recebe o nome de católica, porque era um cristão. Entendeu agora? Era um cristão. Até esse ano aí de 75, começaram, né, alguns desandando lá dentro, aí, entenderam, saíram, porque naquela época eram os cristãos que predominavam. Depois, nesse concílio, aí agora tiraram o título da igreja cristã e colocaram aqui, com certeza, como vocês estão vendo aqui que eu falei para vocês, no ano 381, a igreja cristã recebe o nome de católica. Já não era mais cristão, passaram a ser católico mesmo. Católico, apostólico, romano, como hoje tem milhões em vários lugares. Mas era um cristão. Eles seguiam o evangelho. Aí saíram. É por isso que lá na frente Martinho Lutero, né, saiu de lá, como João Hans e outros, né, Savonarola, que eram tudo pregadores do evangelho, que trouxeram, né, a reforma, saíram de lá, porque viram muitos erros, indulgência e outras coisas mais. Então a gente vê aqui, deixaram de ser a igreja cristã, a igreja evangélica, para agora ser a igreja católica. Aí começou por aí. No ano de 394 depois de Cristo, o culto cristão foi substituído. Não era mais um culto cristão, agora era missa. Entendeu? Missa. Missa. Foi substituído pela missa. No ano 416 depois de Cristo, começaram a batizar a criança recém-nascida. Pelo amor de Deus, né? Como é que uma criança recém-nascida vai ser batizada nas águas?
Você apresentar uma criança a Deus é diferente. Ela nasce, ela está durinha, você vai lá e apresenta uma oração pela criança, para Deus abençoar, consagrando a Deus a criança. Não é chegar e batizar a criança. A criança é criança, não tem entendimento. Como é que eu vou batizar alguém? Primeiro, para ser batizado, Jesus disse, tem que ter o QI, raciocínio, tem que nascer de novo. E uma criança acabou de nascer, mas acabou de nascer de um homem e de uma mulher, não foi nascida de Deus. Jesus tem que nascer de novo, da água e do Espírito. A criança tem que nascer, a criança tem que entender, ela tem que saber o que é pecado e o que não é. Ela tem que saber discernir o bem e o mal. Uma criança recém-nascida, meu amado, não pode se jogar uma aguinha na cabeça e dizer que foi batizado. Isso aí tudinho surgiu, infelizmente, no ano 416. 431 a 432 depois de Cristo, instituíram, né? Ou seja, foi instituído culto à Virgem Maria, Mãe de Cristo. Aí começou agora os cultos para a Virgem Maria. Aí nasceu tudo isso, né? Em vez de ser o Pai Nosso, aí já entra Ave Maria, cheia de graça, e assim vai. Isso tudinho tirando o poder de Deus que está em Cristo, para querer passar para um ser humano comum, ainda que essa pessoa Deus escolheu, que não deixa de ser amada de Deus, que foi escolhida, a gente reconhece isso, como todos vocês também são escolhidos de Deus e amados. Não vai pensar que Deus amou mais a Pedro do que ama você, não. O amor é igual para todos, Jesus disse isso. Então, meus queridos, a gente vê aqui tudo isso foi tirado. No ano 503 depois de Cristo aí começa a existir purgatório. Infelizmente, diz que alguém vai para lá, paga o preço, depois vai para o céu. Não existe purgatório na Bíblia, tá? Isso foi inventado aqui, tá certo? Está bem claro aqui, no ano 503 depois de Cristo. Em 593 depois de Cristo foi introduzido a doutrina, a sua própria doutrina. No ano 606, a supremacia papal, ou seja, o Papa é supremo, é Deus. Aí começaram a endeusar o Papa. E tem muitos papas que se diziam que era Deus na Terra. Ou adorava ele ou era morto, era martirizado, era uma coisa tremenda. Então a gente vê isso no ano 606 depois de Cristo, a supremacia papal. No ano 709, o costume de beijar os pés do Papa. Tinha que beijar os pés. A Bíblia, ela repreende, ela condena este fato. Não se deve beijar o pé de Papa, nem de padre, nem de pastor. Eu sou pastor pela misericórdia, mas alguém não pode beijar. Um dia eu estava no culto, dando uma boa palavra. E isso no culto, na extensão de Abreu Lima, é uma benção do céu. E eu estava lá, chegou alguém visitante, alguém de outro lugar que não me cabe falar, né? Isso aí é indiscutível. E na hora que eu estava dando lugar a Jesus, meu Deus, me tomando, o cara veio lá nos meus pés, se abaixou e beijou. Vocês sabem que eu fiquei com uma vergonha tão grande. Eu fiquei sem ação. Meus amados, se deve beijar o pé de Deus, de Jesus. Hoje a gente não beija quem a gente não pode. Só se for pela fé. A gente beija o pé de Jesus pela fé. Mas não se deve nem beijar a mão do homem, senão a de Deus. Não se pode adorar um ser humano. Já pensou eu morrer, alguém me canonizar, me fazer de um santo e começar a adoração? Coitado desse povo que vai me adorar. Adorar o quê? Um pedaço de torrão ao léu, morto, que eu já morri e soltar lá a carcaça dentro do caixão? Depois vão canonizar, fazer uma imagem? Pelo amor de Deus, isso é antibíblico. Não se deve canonizar a imagem e adorar. Nem de ser em cima do céu, nem embaixo na terra, nem de vivo, nem de morto, disse Jesus. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Então, meus queridos, aqui fala a respeito também dessas adorações no ano de 787 a 688 depois de Cristo, adoração a cultos, às imagens de escultura, começaram a adorar, fazer culto para as imagens. Sabe, você dá uma imagem, você está debaixo dela, adorar e cantar para ela, e sabe, adorar mesmo, e se agachar e dizer que Deus está abençoando você através daquela imagem. Também é pecado ler a Bíblia. Não estou aqui metendo além quem faz esses fatos. A gente está aqui conversando, que a gente tem livre-arbítrio, sem ferir, sem machucar. Então estou dando aqui a palavra com muito respeito e carinho
aos internautas e aqueles que entendem, sabe que ele diz amém, acredita e sabe que é verdade. Aqueles que ainda não confessam a fé, podem até ficar com raiva. Fique não, pelo amor de Deus. Leia a Bíblia. Não vamos ser ignorantes em fato da Bíblia Sagrada, que nos ensina muito bem. É um fato poderoso, é a Bíblia, tá? A Bíblia é fato. Então vamos ler a Bíblia. Então, meus queridos, a gente vê que no ano de 830, 840, a igreja começa a utilizar ramos e a tal água benta. Aí nasceu os ramos. Começaram aqueles ramos, aquelas coisas todas, e água benta jogando o povo. Ainda hoje acontece em muitas casas, né? Joga água benta aí, pelo amor de Deus. E isso foi no ano depois de Cristo, de 830 a 840. No ano 933 a 993 depois de Cristo, instituída com certeza a canonização de santos. Começaram a canonizar santos. Alguém morria, faz dele um santo. Severino do Ramo, por exemplo, santo. Aí Padrinho Cícero, santo. E assim vai sucessivamente. E outros, né, nos anais da eternidade que passaram, que nem a carcaça está mais debaixo da terra, que já foi consumida há muito tempo, né, pelas bactérias e micro-organismos. Mesmo assim, hoje, canonizaram a imagem e alguém adora e venera. E a Bíblia chama isso de maldição. Leia a Bíblia quando estou aqui desfazendo de ninguém. Ah, mas é uma religião, ah, mas é uma cultura, mas para Deus é maldição, tá? Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Para mim pode ser uma cultura, uma religião, mas para Deus é maldição. Deus está dizendo é maldição, acabou-se. Não acenda a vela para quem já morreu, não invoque quem já morreu, nem adore. É Deus que está dizendo pelo poder da palavra, porque eu, Deus, não mudo, Malaquias 3:6. Deus não muda, a palavra dele é uma só. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, 23 e 29 de Jeremias? Então leia a Bíblia, tá? Mas vamos dar andamento aqui. Meus queridos, no ano 1074, instituiu o celibato, aí foi constituído o celibato. E a gente sabe que no ano de 1090, introduzido o terço, aí começaram a fazer o terço. Tem aquele negócio do terço, fica com as bolinhas, alguém, né, vai, sabe, aí Ave Maria, aquela coisa toda, não sei quantas vezes repetidora. E Jesus disse que não se deve repetir, e que Jesus ensinou a orar foi o Pai Nosso. Senhor, como devemos orar? Jesus, eis como deveis orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou isso aí. Jesus disse, depois vai, entra nisso, entra naquilo, não. Ele não mandou. Ore o Pai Nosso, depois você fala de você, Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Abençoe fulano, abençoe a igreja tal, abençoe a igreja batista, presbiteriana, Deus é amor, abençoe meus irmãos católicos. E assim você vai orando, pedindo a Deus por cada irmão e irmã. Porque tem muitos lá que Deus ainda vai salvar. Com certeza. Está lá, mas Jesus vai salvar. Vai transformar as vidas e vão acordar do sono da indolência. Como também tem na igreja que eu estou, muitos que precisam ser acordados do sono da indolência e também se converter, que estão lá enganando a si mesmo. A gente sabe que precisa ainda ser acordado. Tem um QI em Deus, não nas coisas da terra. Porque às vezes alguém, né? Eu estou numa religião que ela é gigante na terra e com certeza eu sou salvo, e aí se confia no cartão de membro, se confia até mesmo na religião e vive com a vida regalada de erros. Também vai dançar na corda bamba, tem que ter cuidado. Então, meus queridos, dando andamento aqui, o ano de 1140, 7 sacramentos, aí foi muita coisa, aí lá veio os sacramentos. Aí a gente sabe que também no ano de 1184, a Inquisição é efetivada posteriormente. No ano 1190, foi instituída as vendas de indulgência. Aí começou um roubo tremendo, enganando o povo. Se você me der 1000 moedas de prata, ou se você me der sei quantos hectares de terra, sabe, aí você vai entrar no céu, tá comprando uma cama no céu, um pedacinho do céu. Pelo amor de Deus, ninguém compra o céu. O céu é de Deus, ele deu para mim e para você. É dado de graça. Não precisa comprar céu. Eu preciso me converter. O que eu preciso é ser fiel a Deus, obediente a Deus e amar a você, como a mim mesmo, que é o mandamento de Deus.
Primeiro, ama a Deus acima de tudo e de todos. Deus acima de tudo. Deus é maior, não tem por onde correr. Depois, amar o próximo como a mim mesmo. Isso é mandamento de Deus, é indispensável. Então, meus queridos, não precisa pagar, com certeza, esse negócio de indulgência. Isso é conversa. Foi por isso que Lutério ele veio com 95 teses contra essas coisas. Não, se você pagar, me dê uma moeda de prata ou de ouro, tantas moedas, um pedaço de terra, aí você agora é salvo e está comprando um pedaço do céu. Outros até, né, conquistavam até filhas de alguém. Olha, se você me der a sua filha bonitona aí e tal, aí você tem um pedaço do céu. Aí pegava aquelas crianças para fazer escravo, aquelas coisas todas, e assim vai. Se a gente for entrar na história, é muita coisa. Então, meus queridos, a gente vê tanta coisa estranha. A gente vê aqui também, no ano de 1200, a ceia do Senhor é substituída pela hóstia. Era ceia. Hoje é hóstia, bota lá na boca aquele pedacinho de bolacha e assim vai sucessivamente. E a gente vê aqui no ano de 1215, instituída, com certeza está dizendo aqui, a transubstanciação. Aí no ano de 1216, depois de Cristo, instituída a confissão. No ano 1316, introduzida a Ave Maria. Aí entra, né? Ave Maria, cheia de graça, aquela coisa toda que vai, aquela repetição. Às vezes o pessoal, você vai lá, que eles nem chama oração, né? Chama de reza. Você reza 20 Pai Nosso e 30 Ave Maria. Chama-se coisa repetidora. Jesus disse, não deveis repetir orações repetidoras. É oração que você vai orando, pedindo a Deus pelo mundo inteiro, por outros países, por toda a sua família, até pelos inimigos, mas contanto que não fique repetindo a mesma coisa. Chama-se oração repetidora. Tem que ter cuidado, porque a Bíblia, ela explica muito bem, nos ensina. Mas vamos dar andamento aqui. Aí diz aqui no ano 1415, o cálice que era da Santa Ceia ficou só para o clero. Era somente para o clero. O resto já era, meu filho, é refúgio. Cai fora que não dá para você aqui não, era só para o clero. Entendeu? Era o cálice. Infelizmente, foi muitas coisas tirado da purificação do começo da fé, como eles começaram depois de Cristo. Mudou muita coisa. A gente vê aqui, no ano 1439, o decreto. Aí foi decretado o purgatório. A gente vê aqui no ano 1439, como eu falei, decretado aqui o purgatório. A gente vê no ano de 1546, introduzidos livros apócrifos da Bíblia, ou seja, eles aumentaram 7 livros da Bíblia. Aumentaram. A Bíblia, a gente sabe que é 66 livros no original, traduzida por João Ferreira de Almeida. Mas eles aumentaram, botaram mais 7. Aí botaram aqui, essa tradução dos livros apócrifos, aí botaram Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico e Baruque. Botaram por conta deles, sem ser inspirado de Deus, naqueles homens que escreveram os 40 escritores e a Bíblia Sagrada. Aí alguém foi lá no meio e colocou lá esses livros apócrifos, não é? Com a tradução deles, comum, porque não é inspirado, não tem nada a ver com a inspiração de Deus. Porque os 66 é inspirado por Deus, por 40 escritores que passou ao longo da história. Então, meus queridos, a gente vê tanta coisa. A gente vê aqui no ano de 1854, depois de Cristo, anunciada a conceição imaculada da Virgem Maria. A gente vê aqui no ano de 1950, depois de Cristo, a ascensão da Virgem Maria. É muita coisa. Eu vou parar por aqui porque já está com mais ou menos 30 minutos. É muita coisa, meus amados. Então, a Bíblia, ela nos ensina como a gente deve andar, como a gente deve caminhar. Então, temos que ter cuidado. Cada um lute pela sua vida entregando a Cristo e vivendo Cristo. Não vamos olhar para A nem para B, olhar para Jesus, o autor da fé. Está lá na Bíblia Sagrada, em Hebreus 12 e o verso 2, olhando para mim, autor e consumador da fé, disse Cristo, nosso Senhor, através da boca do apóstolo, que é um apóstolo, é anônimo, não se sabe quem escreveu, alguns acham que foi Paulo, não se sabe o certo, mas este apóstolo, cheio do Espírito Santo, ele só olhando
para Cristo, autor e consumador da fé. Hebreus 12, o verso 2. Então temos que ter cuidado. Apocalipse 3 e 20 está lá. Não é? Eis que bato na porta. Eis que estou na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, sei com você e você comigo. Apocalipse 3 e 11, guarda o que tens. Guarda os mandamentos. Guarda a tua coroa, a tua salvação, para que não seja perdida. Apocalipse 3 e 8, eu conheço as tuas obras, de ti pus uma porta aberta. Então a gente vê tudo isso. Quando Deus, ele agora usando pela sabedoria divina a Cristo, enviando as 7 cartas à igreja da Ásia, não era para os menores, era para os pastores, que começou a desandar. Era para a liderança, era, sabe, lá para o altar. Então as 7 cartas não era para a igreja, os menores não, era para o anjo da igreja, os pastores que desandaram, que começaram a sair, sabe, começaram a mudar a tática que Jesus deixou. Aí Deus, olha, deu um aperto. Aí mandou para a Ásia Menor, a igreja de Filadélfia, a igreja aí de Pégasus, a igreja de Coríntios, a igreja, sabe assim, para acordar aquele pessoal. Temos que ter cuidado, permanecer na sã doutrina como Deus ensinou a Paulo e ele lançou para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, está lá em Timóteo 4, né? Temos que ter cuidado. Essa doutrina é pura e é santa. Temos que ter cuidado. Agora também, não ser também, não é? Eu tenho uma doutrina, vou ferir, vou machucar e meter a lenha nos outros e apagar com todo mundo que eu sou melhor. Também não é assim. Isso é tratar com amor, com carinho, com responsabilidade. Ter cuidado para não ferir e machucar as ovelhas, que não é nossa, mas é de Deus, nosso Senhor. A igreja é dele, não é minha, nem é sua. Temos que ter cuidado. É por isso que Jesus disse, quando ele se referiu à Babilônia, que está lá em Apocalipse, sai do meio dela, povo meu, não se contamine com o pecado da Babilônia. E todo mundo sabe que quando Jesus tratou dessa igreja Babilônia, é lá em Roma, não é? Entre os 7 montes. Então que Deus abençoe a cada um de vocês que ouviram a palavra. Leiam a Bíblia, tá? Se alguém quiser deixar um comentário, seja esse construtivo ou negativo, sabe, não, eu sei que nem todo mundo pode até concordar, porque está em uma religião, né? Está debaixo do jugo de alguém, às vezes com o QI endurecido, que foi, né, traumatizado ao longo dos anos que passaram, e muitas vezes nem aceita. Eu já estou na minha religião e eu sei que eu estou certo e pronto. Meus amados, nem eu estou certo, nem você está certo. O que está certo é aqui, ó, a palavra. E tudo que eu falei aqui foi dentro dela, então se está dentro dela, está certo. Quando eu digo nem você está certo, nem sou eu, somos nós como ser humano comum, mas a Bíblia é certa. Não é a minha palavra fogo e martelo que viu sapenha? E Deus disse, não será atirado nenhuma das minhas palavras, não será atirada. Ele disse, nem alguém acrescente, nem diminua. Porque aquele que fizer tal coisa, eu tirarei a parte dele da árvore da vida, ou seja, ele não vai ter sossego lá, nem vai entrar lá. Não vai entrar no meu redil. Então vamos vigiar. Deus não está em toda religião, nem toda religião vem direto de Deus, porque tem religião que vem direto de cão, e todo mundo sabe disso, né? Tem igreja aí de cão, tem igreja satanista, tal, e outra coisa mais. São tantas no meio do mundo, que ensinam mentiras e heresias, e fala no nome de Deus. Muita gente é enganado no nome de Deus. Guarde-me Deus de enganar o povo em nome de Deus e eu sendo falso e mentiroso, para que eu não vá para o inferno. Eu tenho que ter cuidado do que eu estou dizendo, alertando o povo, para que eu não me perca, porque nós falhamos no pensamento, ação e palavra. Temos que ter cuidado. Tudo que a gente vai falar, ter sabedoria, ter conhecimento e segurança, para não ferir, não machucar o povo de Deus e depois a gente pagar o preço. Que Deus abençoe. E o arco do forte foi quebrado, e os fracos foram cingidos de força. 1 Samuel 2, o verso 4. Que Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço e com certeza terá mais vídeo para a glória do Senhor, muito em breve, em nome de Jesus. Tá? Que Deus abençoe em nome do Eterno. Não esqueça de orar por mim. Quero mandar um abraço para os internautas em todas as capitais do Brasil, como também no Paraguai, que tem um grupo lá, viu, que está seguindo. Deus abençoe fortemente vocês aí. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão, que tem compartilhado, tem deixado like. E Deus abençoe. Não só aí no Paraguai, mas em outros
países de primeiro mundo que tem alcançado através do YouTube. Deus abençoe. É o que eu desejo para vós outros. Um forte abraço do pastor Marcelo Silva para todos. Agradecendo a todos que têm seguido. Se eu for falar o nome aqui, são muita gente. São muitos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, sem acepção de pessoa. Seja aqui de perto, no Pernambuco, como também de longe. Deus abençoe. E se alguém sentir de Deus e quiser que eu vá levar uma palavra, fique à vontade. Tá? O DDD é 81, tá bom? Aqui em Recife, no Pernambuco, tá? 81 987 4844 19. É o número do telefone para contato. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de ajudar este caco em oração, que eu estou na olaria do oleiro do eterno Deus. Deus abençoe e com certeza estarei enviando esse vídeo agora, mas amanhã terá mais em nome de Jesus.